Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa catedral, minha saudação a todos vocês, muito especialmente aos padres que aqui estão presentes, celebrando esta Santa Missa, diáconos, muito especialmente aos seminaristas da nossa diocese, que se fazem fraternalmente presente neste momento importante para a vida da Igreja Diocesana e, naturalmente, importante para o seminário diocesano, quando um dos seus membros, no caso 2, se apresentam à Igreja para receberem a ordenação diaconal. As raízes deles, queridos familiares aqui presentes, as raízes deles estão em vocês, naturalmente. A raiz da vocação, a raiz da vida cristã e também da vida como seres humanos está em vocês. E a raiz da formação, de tudo que eles receberam nestes anos, está na diocese e fundamentalmente no seminário. O seminário não é uma simples casa, uma simples moradia, ou pior ainda, como infelizmente ainda em alguns lugares se vê, como uma pensão, onde as pessoas estão por estar, porque precisam passar por um tempo até serem sacerdotes. O nosso seminário é, antes de tudo, uma família que tem pai, que tem irmãos, que tem responsáveis pelas realidades do seminário, e aí estão enraizados vocês, Emerson e Rodrigo. O Emerson já há mais tempo, desde bastante jovem. Rodrigo depois se uniu a nossa família diocesana. Aí estão as raízes de vocês, os seus irmãos seminaristas, desde aqueles menores que menos tempo têm, inclusive os vocacionados que não estão aqui, porque por razões de atividades nas paróquias e tudo, até os seminaristas que estão possivelmente nos anos imediatamente anteriores a vocês. Todos olham a vocês dois como irmãos que vão dar um passo muito importante na vida, este passo que eles também sonham dar um dia. E hoje, no dia de hoje, vocês são para eles um grande incentivo a que eles permaneçam firmes no seminário, continuem o seu caminho no seminário. Obrigado pela fidelidade de vocês, por vocês confiarem na formação da diocese, entregarem-se generosamente, com sacrifício, com renúncias, porque faz parte do caminho vocacional tudo isso. E hoje vocês estão aqui, e para nós todos é um motivo de muita alegria, mas principalmente para os seus irmãos de seminário. Penso que nós precisamos, assim, fundamentar qualquer palavra que o bispo deva dizer no momento como esse, na palavra de Deus e na palavra da Igreja. A palavra de Deus que foi proclamada nas leituras bíblicas que nós escutamos. A primeira leitura do livro dos Números é um livro do Antigo Testamento e apresenta a Arão sendo servido por uma família que Deus separou para o cuidado do templo e para o cuidado do sacerdócio do Antigo Testamento. Os levitas. Os levitas eram parte da família de Levi, da tribo de Levi. E esta tribo, entre as 12 tribos de Israel, esta tribo foi separada para ajudar o templo, o culto que se prestava a Deus, para servir a Arão, que era o sumo sacerdote do povo de Israel. Depois a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos, ela relata, é um relato da igreja que nascia, as realidades que começam a tomar corpo
na igreja, e o povo se deu conta que precisava alguém para ajudar os apóstolos, especialmente no cuidado da caridade, a atenção da caridade para com as viúvas, para com os mais pobres. E os apóstolos então escolhem 7 homens, que são, portanto, que nós chamamos os 7 primeiros diáconos da igreja. Estes 7 que auxiliavam os apóstolos no serviço e na atenção para as necessidades humanas e também espirituais da igreja que nascia. E depois o Evangelho, capítulo 12 de São João, o Evangelho onde Nosso Senhor nos ensina a lição da humildade, a lição da generosidade, da entrega de vida que é preciso ter para segui-lo. Quem quer seguir Jesus mais de perto tem que entender que a forma de seguir a Jesus é entregar a vida a serviço de Deus e dos irmãos. Quem quer conservar a vida para si mesmo, ou seja, quem quer guardar as suas comodidades, quem quer manter para si os seus, até de certa forma, direitos, que são direitos às vezes elementares, o direito a ter a sua própria vida, a ter o seu próprio destino. Quem pensa assim não pode seguir a Cristo de perto, porque Nosso Senhor exige a renúncia do grão de trigo, que renuncia ser massa, que renuncia se unir ao fermento para dar o pão e se oferece para ser enterrado na terra, desaparecer, morrer, para que possam surgir outros grãos, aí sim, esses em abundância, se transformarão em alimento. Querido Emerson, querido Rodrigo, a nossa vida como ministros de Cristo não é para a glória humana, não é para o reconhecimento humano, não é para que os outros nos admirem. A nossa vida em Cristo como seguidores e servidores do Evangelho e da igreja é para que nós nos enterremos na terra da graça, essa potentíssima terra que faz produzir frutos espirituais e humanos também extraordinários. Portanto, vocês hoje estão dando um passo, não para o sucesso humano, não para o reconhecimento humano, mas estão dando um passo para que o reino de Deus possa de verdade se implantar neste mundo, possa se desenvolver neste mundo com maior fecundidade. Penso que no dia de hoje é importante relembrar a vocês quem é o diácono na igreja. O diácono é aquele que, através do primeiro grau do sacramento da ordem, que ele recebe da igreja, ele inicia um percurso, que na verdade é um percurso, de certa forma, duplo, até aparentemente contraditório. Um percurso final para uma nova realidade. Como quando a gente está chegando numa cidade e tem aquela reta antes do pórtico da cidade. Aqui na nossa diocese, que vem de outros lugares, é muito comum isso. As nossas cidades, todas elas têm pequenos pórticos que delimitam de certa forma o terreno urbano da cidade. E às vezes a gente está na estrada, cansado do caminho já, e a gente vê aquele pórtico e diz, bom, cheguei, está ali o pórtico. O pórtico é o ministério sacerdotal. Ali é que começa de verdade aquilo que vocês anseiam, aquilo que vocês sempre desejaram e se submeteram a este percurso, longo percurso formativo, para poderem chegar não ao pórtico e parar no pórtico, mas para poder adentrar na cidade da igreja, na cidade do mundo, e serem ali pastores do povo de Deus da igreja, que a igreja, ministério que a igreja vai confiar a vocês. Mas
com este momento, inicia o percurso final daquilo que nós na formação chamamos a configuração a Cristo. Este período da teologia tem como finalidade configurá-los a Cristo. E vocês ainda têm mais meses para este acabamento na configuração final, para que vocês possam de verdade, neste último percurso agora, antes da ordenação sacerdotal, por isso vocês são diáconos transitórios, não são diáconos permanentes, para que vocês se preparem bem para isso. E a igreja os investe de um serviço, de um ministério ordenado, não simplesmente um simples ministério de serviço, mas de configuração. Ou seja, na vida, Nosso Senhor é muito pedagogo, muito sensível ao caminho que nós precisamos fazer na vida. Nosso Senhor tem imensa, infinita paciência. Ele vem preparando vocês há anos para que vocês sejam sacerdotes, através da igreja. E agora começa a última etapa, a última fase. É importante que vocês tenham esta consciência. Este último momento, esta última etapa, ela é muito importante, porque ela representa os retoques finais para ter um sacerdócio verdadeiramente fiel, um sacerdócio segundo o coração de Cristo e o coração da igreja. Este é o tempo da obediência trabalhada na formação com seus superiores, a obediência que não é obediência cega, mas é obediência até de descobrir a intenção. Muitas vezes os formadores não dizem certas coisas, mas quem está sendo formado, está se deixando formar, não está sendo colocado numa caixa de gesso, porque precisa ter iniciativas. A boa formação não é aquela que forma robôs, mas a boa formação é aquela que forma pessoas capazes de serem generosas, até com aquilo que não se diz, aquilo que não se fala. Muitas vezes no ministério sacerdotal será exigido de vocês não só o que os outros dizem, o que as pessoas precisam e falam a vocês, mas será exigido aquilo que vocês precisam atinar, aquilo que vocês precisam descobrir, aquelas fragilidades que muitas vezes estão presentes na vida dos nossos irmãos, com os quais vocês irão conviver e dedicar o seu ministério como sacerdotes. Descobrir essas necessidades e responder a essas carências, que podem ser de ordem espiritual, de ordem humana, de ordem afetiva, o que for. Portanto, a obediência não é a obediência da servidão escravizadora, é a obediência da liberdade, a obediência da iniciativa, a obediência de perceber que a casa onde vocês vão ainda conviver por mais um ano pelo menos, precisa de vocês nisso, naquilo. Esta obediência profunda que nasce do desejo de servir a Cristo. Outra virtude muito importante para vocês viverem esse período é a humildade. A humildade, que é uma virtude essencial para o ministério sacerdotal. Pobre da igreja, pobre da diocese, que tem sacerdotes soberbos, sacerdotes orgulhosos, sacerdotes que se acham a si mesmos o centro do mundo e da igreja. Nós não somos o centro de nada, o centro é Cristo. Nós somos servidores do Senhor e devemos ser mais servidores do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra vocação. A imagem que hoje tem que ficar gravada nos olhos de vocês e no coração de vocês, não é a imagem só para este dia, não é ser servidor só porque foi ordenado diácono, mas é instalar na configuração a Cristo um princípio vital, e o princípio vital é servir.
Este princípio animará vocês, iluminará suas vidas, já no período agora do diaconato, mas depois como sacerdotes. Vocês não vão perder a condição de diáconos. Ao contrário, o seu ministério diaconal será aumentado com o ministério sacerdotal. Não perder nunca este sentido da humildade, do que por que Deus chamou vocês. Chamou para fazê-los servidores, para dar a vida, para gastar-se até a última gota do sangue de vocês. Assim como nós temos diante dos nossos olhos, na catedral, esta cena do Calvário, onde neste momento nosso Senhor entregou até a última gota de sangue da sua vida. Assim vocês vão viver, entregando até a última gota de sangue na humildade. Outra virtude é a caridade. A caridade, o amor, que não é o amor idealista, o amor dos filósofos, ou o amor errôneo, libertário, que o mundo hoje apregoa, que na verdade não é amor, é nada mais do que o domínio do egoísmo sobre os outros. O amor, que significa a caridade, que significa um profundo amor serviçal pelas pessoas, entregar-se no serviço dos irmãos. Na liturgia, vocês prestam o serviço do anúncio do Evangelho, da distribuição da comunhão. Na igreja, vocês vão pregar, anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho especialmente. Isso também é um serviço, é preciso amar esta palavra que é Cristo que fala. E depois, na vida comunitária, por enquanto, no seminário que vocês estiverem lá, o serviço das coisas pequenas. Limpar o quarto, ter as próprias coisas arrumadas, cuidadas, limpar, se for assim designado, os banheiros da casa, ou o jardim. Não tem a menor importância o que, mas sim o como fazer isso, fazer por amor, para o bem dos irmãos. Esse treinamento de configuração depois será o princípio normativo da sua vida na paróquia. Os horários da paróquia não são os horários que são bons para vocês, depois como padres, mas são os horários que são bons para o povo, aqueles aos quais vocês irão servir. A oração, a vida de oração intensa, esta união vital com o Cristo servidor, com o Cristo de joelhos. Eu fui visitar há poucos dias uma das paróquias da nossa diocese, a paróquia de Derrubadas, que está tendo missões agora nesse fim de semana, e o padre de lá me deu de presente uma imagem, Jesus lavando os pés de Pedro. Nós não podemos nunca esquecer esta imagem. A nossa posição como diáconos, como sacerdotes e como bispos, na liturgia de pé, diante do altar e diante da Eucaristia. Mas diante do nosso povo, a nossa posição é estar de joelhos, servidores do povo, servidores amorosos do povo. A pureza de coração, vocês vão fazer a promessa do celibato. O celibato não é renúncia, não é algo negativo. Oferecer-se para não ter família, não significa oferecer-se para não amar. É o contrário, é todo o contrário, amar muito. E quando nós falamos desse amor universal que o sacerdote deve ter e o diácono deve ter, esse amor universal não é um amor genérico, é o amor como é o amor de Deus. Amar cada um como precisa ser amado, como tem necessidade de ser amado. Um amor de entrega, de generosidade. Finalmente, a fidelidade à igreja. Talvez nos dias de hoje
a igreja sofra de um grande mal, que é a traição daqueles que não podem traí-la, ou tentar imaginar que a igreja será melhor se ela se conformar ao mundo, se ela se adequar ao mundo. A nossa missão de fermento não é a de nos conformarmos ao mundo, é de ajudar o mundo a se conformar a Cristo. Então é mais do que nunca preciso esta fidelidade firme à igreja, ao seu magistério, à sua tradição, à palavra do Senhor, aos responsáveis da igreja, o amor sacrificado ao Papa, que reza por ele, que se sacrifica por ele. Imagine a situação que o Papa vive no mundo como é este mundo, mesmo até dentro da própria igreja, com pessoas que têm um espírito muito mundano demais. O Santo Padre é pai de todos e pastor de todos, tem que amar a todos. Ele precisa muito da nossa prece, da nossa oração. O bispo da diocese, ao qual vocês estarão intimamente ligados, não será destinado a vocês nenhuma paróquia agora com a ordenação diaconal. Eu agradeço muito os sacerdotes que acolheram vocês para o serviço que vocês prestam no final de semana. E vocês estarão exercendo esse ministério de aprendizado com eles. Mas a ligação de vocês não é com eles, é com o bispo. E não o bispo da diocese onde vocês prestam serviço, mas o seu bispo, que sou eu. Rezem por mim, me ajudem com a sua generosidade a ser um pastor fiel a Cristo e à igreja, e sejam para o bispo esta razão de alegria, de verdadeira satisfação de ver como com generosidade jovens respondem ao chamado de Deus. Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Nossa Senhora seja para vocês a mãe que ela sempre tem sido, nestes anos que vocês têm vivido na formação. Olhem para este horizonte belíssimo que vai se abrir agora diante de vocês, que é o horizonte do ministério ordenado. Vocês vão descobrir coisas incríveis nesse ministério, carinhos de Deus, coisas bonitas na igreja, na vida da igreja. Quanta coisa bonita vai iluminar o ministério de vocês. Mas isso é só o começo. Virá uma nova realidade, se Deus nos ajudar, com a ordenação presbiteral para a qual vocês estão destinados.